seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje daremos então início à aula 6. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender então a falar as horas e os minutos em japonês. Agora que você já sabe os números, vai ficar tudo mais fácil. Bom, vamos lá então, ó. Primeiramente, vamos começar com a parte das horas, né? Então, primeiro você vai falar o número 1, que é ichi, né? E em seguida, para representar hora, você vai falar di. Então fica ichiji, 1 hora, 2 horas, niji, 3 horas, sanji, 4 horas. Bom, a gente lembra que o 4 tinha duas formas de falar, né? Poderia ser shi ou yon. No caso das horas, a gente vai usar o yon. Porém, na hora de pronunciar, você não precisa de falar o N, né? Você só fala yoji. Então, ó, 4 horas, yoji. 5 horas, goji. 6 horas, rokuji. 7 horas também, tinha duas formas de falar, né? Poderia ser shite ou nana. No caso das horas, então, vamos optar pelo shite. Então, vai ficar shitiji. 8 horas, hachiji. 9 horas também. Você poderia falar ou kyu ou ku. No caso, então, do horário, vai ser o kuji. 10 horas, juji. 11 horas, juichiji. E 12 horas, juniji. Agora vamos para os minutos. Bom, no caso dos minutos, ele vai variar entre fun e pun, para falar os minutos. Por exemplo, ó, 1 minuto, então, em vez de você falar o it, né, você vai falar só i, e logo em seguida, pun, e pun, 1 minuto. Então, ó, tem um pouquinho de diferença na hora de pronunciar. E pun. 2 minutos. Nifun. Aí já vai para o fun e não pun. 3 minutos. Sanpun. 4 minutos. Aqui, mesma coisa do horário. Vamos optar pelo yon. Yonpun. 5 minutos. Gofun. 6 minutos. Não é roku, né? A gente vai falar só ro. Ropun. 7 minutos. Então, aqui não é shite, e sim o nana. Aí já vai ser o contrário do horário, né? Das horas. Então, vamos optar pro nanafun. 8 minutos. Aqui também é a pronúncia, ó. O 8 é hachi, mas a gente só vai falar o ha. Hapun. 9 minutos, kyufun. Esse também não é o ku, e sim kyu, né? E 10 minutos, jupun. Então, vamos lá. Se a gente fosse falar, então, 4 horas e 10 minutos. Então, você vai falar assim, yoji, 10 minutos aqui embaixo, né? Ó, jupun. Yoji jupun. 4 horas e 10 minutos. 3 horas e 5 minutos. Vamos lá, ó. 3 horas. Sanji, 5 minutos. Gofun. Sanji gofun. Agora vamos mais um. 10 horas e... deixa eu ver... 6 minutos. 10 horas. Juji, 6 minutos. Roppu. Ok? Certinho? Então, vamos lá. Continuando. Na segunda parte, para representar, então, a parte, né, da meia-noite em diante até o meio-dia do outro dia, que é a parte da manhã, o AM, a gente vai falar em japonês gozen. Então, gozen em japonês é o AM. Da meia-noite, né, até o meio-dia. E para falar o PM, que é o quê? Do meio-dia até a meia-noite. Então, a gente vai falar o gogo. Gogo é PM. E meio-dia? Meio-dia você pode falar shogo. Meio-dia é shogo. E para falar, né, os 30 minutos, por exemplo, o meia, né, quer dizer, quando a gente fala assim, agora é 8h30. Então, esse meia, em japonês, você vai falar han, han. Então, faz de conta que a gente quer falar, então, 8h30 da manhã.
AM, né? Parte da manhã. Então, primeiro você vai colocar o AM em japonês. Então, ó, AM, como é que era mesmo? Isso, gozen. Então, você vai falar, ó, gozen, nessa sequência. Aí, depois você vai falar 8 horas. Então, ó, hachiji. E o meia, né? Que é o 30 aqui. Então, meia é o han. Então, você vai falar por último, han. Então, fica assim, ó. Gozen, hachiji han. 8h30 da manhã. Se for, então, PM, da parte da noite já, né? Passou do meio-dia. Então, ó, 10 horas da noite. 10h30, né? Aqui no caso, né? Então, o PM era o gogo. Então, você vai falar, ó, gogo, 10 horas. Juji, e aí, o meia, han. Gogo, juji, han. Sempre vai ser essa sequência. Primeiro você fala se é o período da manhã ou da noite, né? AM ou PM. E depois você fala o horário e o minuto em seguida. Então, vamos criar um aqui, ó. Vamos fazer de conta, então, que eu quero falar 3 horas da tarde. Então, ó, PM seria o 15, né? 3 horas. Mas aí a gente vai colocar aqui 3 vezes, porque o PM já representa aqui a parte da tarde. Então, como é que ficaria, né? 3 da tarde. Então, vamos lá. Primeiro, o PM. PM, então, seria o gogo. Então, aqui vai ficar o gogo. 3 horas. 3 era san, né? San. E horas é di. Então, gogo sanji. Gogo sanji. Já seria, ó, PM 3 horas. Gogo sanji. Vamos tentar outro horário. Vamos ver agora, então, parte da manhã. Deixa eu ver. Às 9h20. Às 9h20 da manhã. Então, AM em japonês é o gozen, né? 9 horas. Então, você pode subir aqui, ó, vamos lá. 9 horas, aqui, ó, é o fuji. Então, vamos colocar 9 horas. Tá, aqui. Gozen, fuji, 20 minutos. Então, 20 em japonês era niju. Niju, né? Niju. E assim como ó, no 10 minutos era pum, quando for números com zero, né? Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, e 60 minutos, no caso, sempre vai ser o pum, som de pum. Então, aqui também, ó, 20 minutos vai ser niju, pum. Tá aqui. Gozen, kuji, niju, pum. 9h20 da manhã, certo? Vamos tentar mais um, então. Vamos lá. PM, vamos para as 8h25. Então, 8h25 da noite. Então, PM em japonês era certo, gogo. Gogo, né? 8 horas. Vamos lá, sobe aqui, procura 8 horas. Aqui, ó. 8 horas é hachiji. Então, vai ficar gogo, hachiji, 25 minutos. Primeiro, 25. Então, 25 em japonês é nijugo, né? Nijugo é o 25. Se aqui terminou com 5, então você vai lá nos 5 minutos, ó. Qual que era a pronúncia dos 5 minutos em japonês? Era o gohun. Então vai ficar fun também, no caso do 25. É só você acompanhar, né, o último número que termina. Então, se é o 5, você vai lá no minuto do 5 e você vê, ó, se é fun ou se era fun. Então, era fun, né? Então, fica gohun mesmo. Então, aqui também, ó, niju go fun. Então, 8h25 da noite é gogo
8時25分. Certo? Agora, como a gente pergunta, né, então, em japonês, que horas são? Então, você pode perguntar de duas formas, no formal ou informal. Se for formal, você pode falar, então, Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima significa agora. E o nanji é que horas, né? E o desu ka é de pergunta, né? Então, que horas são agora? Ima nanji desu ka? Então, para fazer uma afirmação, a gente sempre usou o des, né? Mas quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente coloca o ka no final. Se tiver o ka no final, é porque estão fazendo uma pergunta. Então, ima nanji desu ka? Aí a resposta seria, por exemplo, se são 3 horas, você pode falar sanji e o des, que é a de afirmação, né? Dando 100% de certeza. Então, ima nanji desu ka? Sanji desu. E no informal? No informal, então, ó, é só você falar ima nanji, né? Que horas são agora? Que horas é agora? Ima nanji. E aí a resposta também no informal seria 3 horas, sanji. Nem precisa de colocar o des, porque é informal. Muito bem, agora que você já entendeu, né, como é que funciona mais ou menos os horários, essa parte aqui de baixo, então, ó, vai ser para você estar praticando, parte dos exercícios. Então, vou dar algumas dicas, ó. Lembrando, então, todo número que terminar com 0, 50, 40, 30, 10, né, 20, você sempre pode usar a mesma terminação do 10 minutos, que é o pum. Sempre a mesma terminação. No caso também, ó, dos minutos que terminar com outros números, ó, o 5, por exemplo, aqui, né, ó, 5 tem bastante 5, eu coloquei. Se terminar em 5, sempre também você vai olhar lá o minuto, né, a tabela do minuto e a terminação do número dele. No caso, 5 é sempre o fum. Se fosse 12 minutos, 13, né, 14, 16, seria a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, 12 minutos, 12 é juni, né? Então, ó, termina com um ni aqui, ó, juni. Então, depois, para falar minutos, era só você acrescentar a continuação aqui, ó. Juni, 12 minutos. Se fosse 13 minutos, 13 é jusan, né? Então, ó, san. Aí você termina com pum, jusan, pum, 13 minutos. E assim, né? Sucessivamente. Você pode dar continuação dessa mesma forma, só acompanhando aqui essa tabelinha. Muito bem, então, essa foi nossa aula 6 de hoje.